capítulo 12, versículo 9, certo, queridos? O nome do nosso devocional, dessa mensagem, é Uma Graça Suficientemente Bastante. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, ainda mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Queridos, as orações dos remidos de nosso Senhor Jesus Cristo, elas sempre são respondidas. Sempre são respondidas. Entretanto, muitas vezes as respostas não são exatamente aquilo que nós queremos ouvir, ou aquilo que nós desejamos ouvir. Então, quando o apóstolo Paulo, ele orou ao Senhor, e ele orou em favor do seu momento de grande aflição, naquele seu momento de angústia, naquele seu momento de dor. Quando o apóstolo Paulo orou ao Senhor, a resposta de Deus a ele, a Paulo, foi a seguinte: Paulo, meu querido Paulo, eu escutei sua oração. Eu escutei. Aliás, eu quero lhe dizer que eu sempre ouço, eu sempre escuto quando você se dirige, quando você fala a mim. No entanto, eu quero te dizer uma coisa, Paulo: eu não vou remover este espinho. Eu não vou remover. Ou seja, eu não vou remover essa sua aflição. Eu não vou tirar de você este momento em que você está sentindo dores. Eu não vou remover de você este seu enfrentamento, essa sua dificuldade, esse seu momento desértico, essa sua adversidade. Paulo, eu não vou remover, mas eu escutei a sua oração. E por eu ter escutado, e por eu ser esse Deus que está com você a todo momento, assim como prometi, eu te darei graça para que você possa suportar todos esses momentos. Eu lhe darei a minha graça. E lembre-se, Paulo, que apesar de não estar concedendo a você o que você me peticionou, o que você me pediu, porém eu quero lhe dizer o seguinte: eu estou lhe dando o que mais você necessita, a minha graça. O pastor Warren Wiersbe, ele fala de forma muito acertada, que a graça de Deus, queridos, é provisão divina de tudo quanto precisamos, quando mais necessitamos. A graça divina, a graça de Deus, ela é a provisão do Senhor de tudo quanto eu e você precisamos, quando mais estamos necessitados. É pela graça, queridos, que Deus, é pela graça dele, que temos nele vitória sobre nossos sofrimentos. É pela graça. A graça, queridos, é a mão de Deus estendida ao caído, ao abatido. Ele é Deus que levanta os abatidos. É a graça de Deus, é esta graça que nos faz convictos, certos, que o Senhor, e somente Ele, é o refúgio, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro sempre presente e constante em nossos momentos mais angustiantes e de aflição, queridos. É esta graça, suficientemente bastante, é ela que nos faz completamente cientes, convictos que o Senhor é o nosso pastor e, portanto, Ele jamais irá nos faltar. Jamais. Portanto, a graça de Deus, a graça do Senhor, ela nunca, jamais nos faltará. Mas ela estará sempre disponível a todo momento. A todo momento, a todo instante. Nossa oração, queridos, não é por uma vida sem sofrimentos, nem pode ser.
É uma oração antibíblica. É uma oração. É uma oração que contradiz as Escrituras Sagradas. Quem ora pedindo isso, pedindo viver num parque de diversão, ter uma vida feita um parque de diversão, ora errado. Está orando sem saber como orar. Nós não oramos para uma vida sem sofrimento, mas sim para que sejamos completamente capacitados pela graça de Deus e assim, por ela, sermos fortalecidos em nossas fraquezas para o louvor da glória dele. Como poderíamos, como remidos de nosso Senhor, experimentarmos as consolações da graça de Deus, sem passarmos por dores e enfrentamentos? Como é possível? Como é possível nós darmos um testemunho que a graça nos bastou, que experimentamos a consolação vindo do trono de Deus para nossas vidas, sem passar pela experiência dos problemas, das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, das adversidades, dos enfrentamentos? Como é possível? Não é possível ter experiência com Deus. Experiência com sua graça. Quando vemos um servo de Deus faminto de pão e água, e afirmando que ele ainda assim confia em nosso Senhor e que o glorifica com sua vida. Quando vemos uma mulher chorosa, banhando seu rosto em lágrimas pelo luto do seu marido, pelo luto do seu filho, dizendo que continua assim, ainda assim tendo fé em Jesus Cristo, vemos nesse exato momento o Evangelho sendo completamente honrado e o nome de Deus glorificado. Portanto, nosso Senhor, neste exato momento das lutas, em que a graça vem sobre nós, e que nós ainda assim, e por isso nós ainda glorificamos ao Senhor, nós vemos aí nosso Senhor sendo louvado e glorificado. Com toda certeza, todos os lavados, todos os remidos pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, todos eles suportam seus enfrentamentos, todos eles suportam suas lutas, suportam seus sofrimentos. E sabe por quê? Porque sabem e estão bem certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estes sabem que não há sofrimento. Estes também, esses remidos, esses lavados pelo sangue precioso, eles sabem que não há sofrimento, eles sabem que não pode haver nenhum tipo de dor, de sofrimento que possa ser comparado com a glória que lhes haverá de ser revelada no grande dia, no dia do Senhor. Eles sabem que pela graça, ainda que tudo dê errado, tudo dará certo ao final. Estes sabem que no meio de um mar agitado, os lavados e remidos, eles sabem que em meio a uma noite de completa escuridão, haverá um farol e uma noite tranquila, enfim. Estes sabem. Quem confia na graça de Deus, como sendo ela suficiente e bastante para a provisão, são todos quanto aqueles quem Jesus se referiu como homens sensatos, prudentes, que fundamentam e edificam suas vidas sobre a rocha que é Cristo, que é nosso Senhor, que é a sua palavra, que são as suas promessas. Afinal, queridos, somente estes que serão comparados a edifícios firmes e inabaláveis, pois haverão de sofrer os castigos das tempestades, haverão de sofrer os açoites impetuosos dos ventos, haverão de sofrer as pancadas das correntes das águas que transbordaram dos rios e bateram em suas estruturas. Mas estes são cientes que ainda que aconteçam todas essas coisas, estes continuarão firmes e em pé. As novas criaturas de nosso Senhor
são justamente estas que se levantam em meio às muitas dificuldades e dessa forma se mantêm firmes e constantes eternamente para a glória de Deus. Minha graça é suficiente para você, é o que diz o Senhor. Assim afirmou o Senhor a Paulo, e afirma também a mim, e afirma a você. Portanto, nós não precisamos pedir, nós não precisamos pedir a nosso Senhor que a sua graça nos seja suficientemente bastante, não precisamos. E sabe por quê? Porque ela é suficientemente bastante. Precisamos é crer nesta graça, precisamos é crer nela, é confiarmos nela, é sabermos de forma convicta que ela nos fortalece quando reconhecemos que nada somos, que nada podemos, isto é, que somos fracos. Se nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estiver sempre em nossas fraquezas, queridos, Ele irá nos fortalecer. Essas fraquezas serão fortalecidas pela graça de Deus. Quando temos a graça de Deus como suficientemente bastante para nós, temos a certeza que todas nossas muitas necessidades, elas serão completamente satisfeitas. A paz inundará nosso ser e nos dará esta certeza que estamos sendo assistidos. A graça, queridos, capacitou o apóstolo Paulo a reconhecer nele e também aceitar a sua fraqueza. É preciso nos nossos momentos, aliás, em todos os momentos da nossa vida, enxergar quão fracos somos, para dessa forma desfrutarmos pela fé a força e o poder desta graça, e dessa forma podermos triunfar sobre todo e qualquer problema, toda e qualquer situação, e nela nós podermos ver, enxergar a glória, e nisso ter prazer, e nisso ter alegria. Paulo, o apóstolo Paulo, ele entendeu que o reconhecimento da sua fraqueza o tornou dependente da graça de Deus. Portanto, traria glória para o Senhor, e era justamente isso, queridos, que para ele mais importava. Ele queria reconhecer ao reconhecer sua fraqueza, ele tornou-se dependente de Deus. Então, tornando-se dependente de Deus, ele traz a glória para o Senhor e não para si próprio. E todo lavado e remido do Senhor, ele deve anelar no seu coração isso, saber que é dependente de Deus, e em tudo na sua vida levar que aconteça tudo na sua vida, que ele venha superar, que ele venha triunfar, mas leve a glória para Deus, porque foi por conta da sua graça que nós temos a plena condição de superarmos nossos momentos mais difíceis, mais contundentes em nossas vidas. Sendo assim, queridos, se a sua caminhada for de muitas dores, se sua caminhada for de muitos sofrimentos, se sua caminhada for de muito enfrentamentos, se o deserto que você tem caminhado tem sido extenso, tem sido prolongado, deixa eu lhe dizer uma coisa: se alegre confiantemente em Deus por isso, pois é somente assim que você vai poder desfrutar, experienciar da graça de Deus, e saberá
saberá o quanto ela é suficientemente bastante para a sua vida. A graça de Deus nos é bastante, suficientemente bastante. E mediante estar convicto disto, o apóstolo Paulo, ele respondeu mais ou menos assim: de nenhuma outra forma quero que seja diferente do que o Senhor, o meu Deus, o Deus da minha salvação, me ensinou. De fato, a graça do meu Senhor me basta, ela é suficiente. E assim eu não vou reclamar, assim eu não reclamarei, assim eu não murmurarei deste espinho da minha carne. Mas antes, dobrarei meus joelhos e orarei dando graças por tudo, inclusive pelas minhas fraquezas. Em tudo a suportando, para que o poder do Senhor recaia sobre a minha vida e o seu nome, o nome do Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado. Se estamos passando por lutas, que possamos agir dessa forma, que possamos ter a convicção que, independe do que aconteça, mas a graça do Senhor nos basta, é suficiente. Portanto, você estava reclamando, pare de reclamar. Ei, você estava murmurando, você que conhece a graça, você a qual a graça foi revelada a você. Qual a graça? Cristo Jesus, morto e crucificado e ressurreto para o pagamento dos meus e dos teus pecados, nos dando a vitória sobre tudo, todas as coisas, inclusive a morte. Esta é a graça de Deus, a graça que nos diz: tenham confiança em mim, eu jamais os abandonarei, eu cuido de todos vocês, eu sou fiel para com minha palavra. Confie na graça de Deus. Não reclame, não murmure por conta do espinho que está em você, que está em mim, que está em nós. Mas antes, se coloque diante do Senhor em oração, de forma humilde. Reconheça suas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida e o nome dele, não o seu, nem o teu, e nem o meu, mas o nome dele seja glorificado. Eu conheço um pastor, amigo meu, e ele, no seu passado, na sua época de juventude, ele tinha problemas seríssimos com as drogas. E mesmo após ele converter-se ao Senhor, mesmo após ele entregar-se ao Senhor, mas houveram nas suas vidas algumas quedas. E a última delas, ele questionou a Deus sobre o que estava acontecendo. Ele se via muito dependente de uma outra droga para poder evitar ele usar da droga da qual ele tinha dependência aqui. Deus não quis lhe tirar esse espinho, não quis. E certa vez ele orou: Senhor, até quando eu vou ter que tomar esse remédio? Ele não podia nem tomar nenhum comprimido grande, era um pedacinho desse comprimido de tão forte que ele era. E ele orava ao Senhor, como Paulo orou: Senhor, eu já tenho sido esbofeteado por Satanás. Até quando, Senhor, esse espinho? E ele disse que Deus falou ao seu coração dizendo o seguinte: meu filho, está vendo esse comprimidozinho que você toma e que você não quer mais tomar? Esse comprimidozinho
quer dizer o seguinte: quer mostrar quem você é. Você é um cristalzinho, delicado, frágil, que no primeiro peteleco se trinca. Você às vezes você pensa, imagina que é muito forte, mas você não é. Isso aí, meu filho, é para você saber o seguinte: que quem é Deus sou eu e não você. Agora, dependa de mim, dependa da minha graça, porque o meu poder irá se aperfeiçoar na sua vida e nas suas fraquezas lhe fará forte, e o meu nome será glorificado. Isso é para que você desça desse seu pedestal e para saber que o Deus, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, o Deus da vida, da sua vida e da sua salvação, sou eu. Dependa de mim. Eu sou confiável. Confie em mim. É o que Deus quer nos dizer nesta noite. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Derrame misericórdia e graça sobre nossas vidas. E vamos orar. Deus Pai, Santo Deus, glorificamos, meu Pai, e te exaltamos. Toma em tuas mãos, ó Senhor, as nossas vidas. Ó Pai, quantas são as nossas lutas, adversidades, as nossas muitas necessidades, Senhor. E por muitas vezes, ó Pai, nos preocupamos antecipadamente. Queremos, ó Deus, ficarmos ansiosos por tudo e qualquer coisa, quando nós temos a Ti para confiar em Ti, Senhor. Portanto, Deus, nós queremos nesse momento reconhecer quão fracos somos, quão pequenos somos, e dizer a Ti, Senhor Deus, que reconhecemos cada vez mais que somos dependentes de Ti, somos dependentes da Tua graça, porque dela necessitamos. Sem Tua graça nada somos. Sem Tua graça estamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem Tua graça, Senhor Deus, o nosso destino é a condenação. Mas por Tua graça, Senhor, o Senhor nos fortalece em meio às nossas fraquezas. E o Senhor nos faz forte. Para o nosso louvor, não, mas para a glória e louvor do Teu nome. Faz assim conosco, Deus. Nos ensina dia a dia, Pai. Nós queremos experienciar a Tua graça nos nossos muitos momentos de dificuldades, para testemunharmos que de fato nós temos um Deus que cuida de nós em meio a todas as nossas adversidades, que nós temos um bom pastor que está sempre do nosso lado e que nunca nos faltará, ainda que passemos pelo vale de treva e de morte. Que Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai. Ser conosco, meu Pai, sempre e todos os dias. Assim oramos, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Forte abraço, beijo, abraço a todos e uma noite maravilhosa de descanso para todos nós.